Olá, você do outro lado da telinha, nos acompanhando nesse finzinho de feriado, digamos assim, quarta-feira. O Capital Esporte já está no ar comigo, com o Lopes e também com o Samurai. Capital Esporte. Olá, você mais uma vez. Bem-vindo ao Capital Esporte. Fique ligadinho que nós vamos conversar sobre tudo sobre o seu time do coração. Vamos começar agora com a cartela, com a tabela das semifinais do campeonato aqui na telinha para você. Os jogos, né, de ida e os jogos de volta, né, não, Lopes? Sim, A Goiás. Napolina e Goiás, que vai ser sábado. Atlético e Vila Nova no domingo. E os jogos de volta, né, que vão ser... O prazo é de quanto tempo? É uma semana mais ou menos? Uma semana depois, não é isso? Ô, Samurai, e aí, quem ganha aqui? O torcedor do Goiás está feliz. Tá feliz? Está feliz porque, apesar que a Napolina é um grande time, fez uma excelente campanha, conseguiu surpreender lá em Jataí, ganhando e passando para a próxima fase, o Goiás não queria pegar nem o Atlético e também o Vila Nova nessa fase ainda de semifinal. E eu vejo aí o Goiás com as possibilidades boas de ganhar, viu, Amanda? Lá em Anápolis e também em Goiânia, automaticamente passando para a final. Quem ganha aqui, Léo? Ganha o Goiás. Está jogando o melhor futebol, Amanda, Samurai. Você, telespectador, um grande abraço, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. O Goiás está jogando o melhor futebol do campeonato, um futebol alegre, envolvente. Ainda precisa melhorar alguns pontos. O Nicolas pela lateral esquerda, o Anselmo Ramon no comando do ataque, muito irregular. Fez os 5 gols dele praticamente em 2 jogos. Então é preciso ter regularidade, distribuir melhor esses gols conforme a necessidade. Então o time do Goiás joga um grande futebol. A Napolina teve o mérito da sua classificação, ganhou um jogo em que ela dominou por inteiro contra a Jataiense, mas o Goiás é o dono do melhor futebol. E o melhor futebol deve ser premiado com a classificação para a final. E o detalhe, Amanda, que o Lopes, te atrapalhando um pouquinho, Não tem. Falou do Anselmo Ramon, teve um gol do Anselmo Ramon que eu imagino, Lopes, que a Amanda daria conta de fazer. Eu também Ou acho. não, Lopes? Eu também acho. Até eu faria. Eu acho que a Amanda daria conta de fazer e o Lopes tem razão. O Anselmo Ramon está devendo, precisa ser mais vibrante. Faltou um pouco de vibração para o Anselmo Ramon. Eu acredito que ele está guardando para a Série B, Lopes, e para a Copa do Brasil. Tomara, porque vai precisar. Até porque a gente vai falar daqui a pouquinho, tem a cartela dos jogos da Copa do Brasil, vai ser Monte Roraima ou Gama. O Gama está como o Goiás, invicto. São 8 jogos disputados, 7 vitórias e um empate. É líder absoluto do Candangão. Então eu acho que vai ser o Gama. Inclusive, apesar que o Gama, tecnicamente, é um adversário superior, mas logística, melhor o Gama, né? Muito Porque melhor. Roraima é bem longe, né? Já foi lá, o Lopes? Não, nunca fui. Nem eu. Eu não tô querendo ir também, É não. longe, é longe. Mas, Amanda, respondendo você... Então aqui os dois concordam que Goiás sai na frente com o pé nas costas, Lopes, ou não? Não, também não, porque o jogo lá de Anápolis é complicado. E conforme for, que eu estou dizendo que o Goiás se classifica, mas esse jogo de Anápolis lá ele é complicado. E pode ser que o Goiás volte de lá tendo que fazer a diferença. Igual como o Cracker, Lopes. Exatamente. Apesar que o Goiás, na fase eliminatória, classificatória, venceu, jogando lá contra a Napolina em Anápolis. 2-0 e foi bem justo. Teve momentos bem equilibrados. O primeiro tempo foi assim, todo do Goiás, domínio total, aí no segundo tempo a Napolina sofreu botou um pouquinho. Agora eu vou chamar a atenção de vocês aqui para a parte de baixo, Atlético e Vila. São equipes que, na minha opinião, estão bem equilibradas, mas eu ainda acredito que o Vila sai na frente. Você concorda comigo, Lopes?
Eu acho o Vila um pouquinho melhor. Os meus amigos atleticanos, e olha que a gente tem aqui no programa Muitos amigos atleticanos, muitos amigos atleticanos. Então eu falei isso, mas o Moacir Cício Júnior, que é o que mais me peita, é o que mais me enfrenta nos debates, ele falou assim, não, o Atlético vai ganhar os 2 jogos. Eita, tá apostando alto, hein? Ele tá apostando alto. Mas eu acho o time do Vila, do meio para frente, um pouquinho mais organizado do que o Atlético. O meio do Vila. O Vila tem problemas defensivos. O goleiro vai ser chamado à fala, o Ayrton vai ser chamado à fala, tá na minha matéria do Vila Nova que eu fiz. E a defesa não tem um bom comportamento. O Vila marcou 22 gols, sofreu 10, quase a metade, quer dizer, para uma defesa. O Vila disputou 1 gol por partida. 1 gol por partida é muito para o time do Vila Nova. Então a defesa do Vila é desajustada, mas do meio para frente o time é mais certo, é mais correto, é mais enxuto, é mais organizado do que o time do Atlético. Por isso é que eu aponto o Vila ligeiramente favorito. E Isso já você, significa Samurai, dizer. você concorda com isso? Desculpa Não, o te falar. Lopes falou muito bem. Eu vejo, por outro lado, viu, Lopes e Amanda, seguinte, que o meu campo do Vila muito bom, tem 2 jogadores aí, o João Vieira e o Marquinhos Gabriel, excelentes, apesar que eu penso que o Marquinhos Gabriel poderia estar entregando um pouco mais. E o meu campo do Atlético, com o Igor Henrique e o Guilherme Marques, são muito bons também. Então, um certo equilíbrio. Agora eu vejo um equilíbrio nesse confronto. Por quê? Porque hoje a defesa do Atlético se ajustou. Hoje eu vejo a defesa do Atlético mais segura do que a defesa do Vila Nova. E é nesse ponto que eu me comporto dizendo que tem um equilíbrio assim. Eu não consigo ver o favoritismo do Vila. Eu vejo muito equilíbrio e lembrando que para o segundo jogo, o Bruno José e o Leandro Vilela já vão estar à disposição do Atlético. Eles precisam ser regularizados até sexta-feira agora. Exatamente. Provavelmente serão, né? Então, eu vejo muito equilíbrio entre Atlético e Vila Nova. Lopes, lá no comecinho, quando ele estava em janeiro, montando time, a gente falou que o time do Vila saía à frente. O que aconteceu que ele não é mais o favorito? Não, ainda é para mim. Nesse quesito. Para mim ele é favorito contra o com Atlético e rigorosamente tete a tete com o Goiás. Tete a tete com o Goiás? Tete a tete com o Goiás. Tete a tete na linguagem italiana, né? É cabeça a cabeça. Cabeça a cabeça. Cabeça a cabeça. Então, assim, o Vila contratou primeiro os jogadores, então deu aquela impressão de que o Vila estava na frente, estava mesmo, porque já tinha os seus reforços. O Atlético foi trazendo aos poucos a conta-gota, o Goiás também conta-gota, e o Vila trouxe de uma vez vários jogadores e alguns destaques, como foram o caso do De La Torre, Marquinhos Gabriel, foram jogadores assim que a gente apostou. Nós elogiamos o William Maranhão também, né? Elogiamos. Eu mesmo falei que o Maranhão tinha a cara do Vila Nova, a pegada do Vila Nova. Então, mas aí no andar da carruagem. O Anderson Jesus não foi aquele zagueiro que a gente imaginou. O goleiro Ayrton foi uma decepção até agora, uma decepção, Ayrton, uma decepção. Saudades do House, saudade do House. Então, assim, foi por isso que o Vila, com o andamento do campeonato, mas depois se confirmou também com o andamento do campeonato do meio para frente. O João Vieira cresceu demais com essa composição de meio campo. O Marquinhos Gabriel está jogando bem e o De La Torre é o artilheiro do campeonato, fazendo muitos gols. Então, muita coisa se confirmou, mas o Vila não continua sendo o grande favorito por conta disso, do seu goleiro e da sua defesa. Para você que está do outro lado da telinha, vocês perceberam que eu comecei o programa já botando quente. Já voltou em mim eu colocando tabelinha aqui. Mas, sabe para quê? Para vocês começarem a mandar mensagem pra gente. O telefone tá aqui na telinha, começa a participar, mandar sua mensagem. Concorda com os dois? Não concorda? Manda também sua mensagem. Lembrando que nas nossas redes sociais, corre lá, Instagram, Facebook, o YouTube, nós estamos em todas as plataformas ao vivo para você. Ativa o sininho, comece a nos seguir, compartilhe com seu amigo, que assim como você, também é apaixonado por futebol, né não, Samurai? Exatamente. Só complementando o comentário do Lopes, alguns jogadores que o Vila trouxe, Janderson, goleiro Ayrton, o Jesus, o próprio Maranhão também, Rafa Silva, eles estão devendo. Esses jogadores, se eles estivessem realmente jogando com a expectativa que foi criada, hoje
nós diríamos, e eu diria, que o Vila seria favorito contra o Atlético. E o outro detalhe, em relação à sua pergunta para o Lopes, ou Amanda, é porque o Goiás, ele foi bem nas contratações. Ele trouxe um Lucas Lima, ele trouxe depois um GG, né? Então isso fortaleceu muito. E o grande detalhe, Lopes, 3 jogadores que a gente não contavam que eles seriam destaques, estão se destacando. Que é o lateral direito, Diego Caito, o meio-campista, o Lucas Rodrigues, e o atacante, Jean Carlos. Então o Goiás foi reforçado com 3 jogadores que já estavam no elenco, porém a gente não imaginava que eles iriam brilhar tanto. Então por isso hoje o Goiás tem um time organizado, competente, como o Lopes disse aí no início, um time que joga um futebol melhor do que o Vila e do que o Atlético. Mas no confronto entre Vila e Atlético, quem tem vantagem é o Dragão no mata-mata. Matéria da Mariana Tolentino. Com o empate em 2-2 do Não é verdade, Lopes? É. A gente não sabia que o Caito... Não, esse Lucas Rodrigues. Foi definido que o adversário do Dragão na semi será o time colorado. Ou seja, teremos mais um clássico entre as duas equipes neste ano. Na primeira fase do Goianão, o Atlético já havia vencido Vila Nova pelo placar de 2-1. O jogo estava empatado até os 39 minutos do segundo tempo, quando o Guilherme Marques fez o gol da vitória atleticana. De acordo com o site Futebol de Goiás, Atlético e Vila Nova já se enfrentaram 304 vezes na história, e o retrospecto é equilibrado. Ao todo foram 107 vitórias do Tigrão, 100 do Dragão e 97 empates. Apesar da vantagem mínima do Vila Nova, quando se fala de mata-mata, as estatísticas mais recentes apontam um lado positivo para o Atlético. De 2019 para agora só deu Dragão. Foram 6 jogos de cunho eliminatório. Em 2019 se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Goiano. O primeiro jogo ficou empate em 1-1, no segundo deu Atlético por 1-0. Já nas semifinais de 2022, o Dragão venceu a partida de ida por 3-2 e garantiu a vaga na final após empate em 1-1 no jogo da volta. O mata-mata mais recente aconteceu em 2024, na grande final do Goianão. O Atlético venceu as 2 partidas e obteve um placar agregado de 5-1. Na época, o clube era treinado por Jair Ventura. Agora, em 2026, Vila Nova terminou na vantagem na primeira fase e, com isso, vai decidir a vaga em casa, no Anésio Brasileiro Alvarenga. O confronto de ida será no Antônio Ascioli no domingo, dia 22, e o da volta vai ser no dia 1º de março. Entre as 2 partidas, o Atlético ainda terá o jogo pela segunda fase da Copa do Brasil, contra adversário ainda a ser definido pela partida entre Primavera do Mato Grosso e Bragantino do Pará. A pergunta que não quer calar, que eu vou já jogar pra vocês, que era a resposta primeiro do Lopes, depois do Samurai. Vai pensando aí. O time que cair aí, técnico vai embora? É provável, muito provável, porque a paciência nesses 2 times é quase zero. No Atlético, a tolerância 0. O Adson Batista é assim, ele anda na frente dos técnicos de futebol. Ele troca mesmo. Então, a tendência é que se o Rafael Lacerda não conseguir a classificação, vai pegar descendo. E o Louser também corre um sério risco, porque lá o Hugo Jorge Bravo é da mesma linha de atuação. Ah, mas o presidente agora é outro, né? É o Brasil, o Fabinho Brasil. Mas quem está à frente do futebol é o Hugo Jorge Bravo. Então o Vila continua na batuta do Hugo Jorge Bravo. Isso é provável. Agora a Mariana trouxe uma matéria interessante aí, Amanda, dos confrontos. O Atlético tem vantagem. Aí o Denilson está falando, tá vendo? Engole essa aí, seu Lopes. O Juarez gosta de peitar. O português. O Atlético tem vantagem. Tá todo mundo rindo agora, falou, ó, o Atlético tem vantagem. Tem vantagem nos últimos confrontos, mas eu tô analisando o momento. História, né, Lopes, o momento, eu tô vendo o Vila um pouquinho assim, ó, mais ou menos daquele tamanho do salário que o Chico Anísio fazia. Um pouquinho melhor do meio campo para frente. Ô, Amanda, você sabe que o torcedor do Goiás está se divertindo, né? Claro. Vendo aí seus arquirivais, Atlético e Vila Nova duelando. De um lado, Hugo Jorge Bravo, do outro lado, Adson Batista. Só fera. O torcedor do Goiás está adorando isso aí.
até a diretoria do Goiás. Aí é o seguinte, o Loser, ele não ganhou clássico ainda, né? Não. Então, o Atlético eliminando o Vila, sem vitória do Vila Nova em nenhum dos dois confrontos, que pode o Vila ganhar um jogo e perder o outro, e perder nos pênaltis. Eu imagino que o Lousa também não permaneça. Porque é um treinador que até agora não ganhou do Goiás, não ganhou do Atlético, e teve algumas derrotas. O time dele foi totalmente assim, irregular contra o Anápolis, né? Um time confuso, entendeu? Então, eu penso que os dois treinadores correm grande risco de serem demitidos, caso não passem. Pode acontecer, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Lopes, que assim, nos grupos de WhatsApp de Série B é unânime. Quem você acha que daria, dos dois, quem daria trabalho de verdade pro Goiás, que você fala assim, ó, esse aqui é Dragão ou é Tigre? Que daria trabalho de verdade pro Goiás, que talvez o Goiás não conseguiria passar. Você vê algum deles dando esse trabalho pro Goiás? Não, na verdade, os dois, né, Amanda? Os dois times são tradicionais. O Vila Nova recentemente aprendeu a jogar com o Goiás. Tinha até essa derrota lá na Serrinha por 1-0, o gol do Caito. Com 10 partidas sem perder para o Goiás, com 6 vitórias, 4 empates. Então o Vila é um adversário tradicional, sempre muito respeitado pelo Goiás. E o Atlético é um time que o Goiás não leva tão a sério, mas que está só colhendo o Goiás. Ganhou títulos dentro da Serrinha, eliminou o Goiás em Copa do Brasil dentro da Serrinha. Então o time do Atlético tem uma força muito grande recente. Então os dois são difíceis. Agora sim, qual que é o mais difícil? Aquele que vai estar mais preparado, o Atlético ou o Vila. A gente vai ver depois desse campeonato. O Gil tá aqui? O Gil tá aqui, tá falando ouvidinho ali do Lopes. Você concorda com isso, ou Samurai? Não, são dois adversários onde o Goiás, ultimamente, Amanda, tá tendo imensas dificuldades em vencer. Tanto o Atlético quanto o Vila Nova. E outro detalhe, tecnicamente, existe um equilíbrio sim. O momento do Goiás é melhor agora, mas vem uma Copa do Brasil, vai que o Goiás vai fazer um jogo fora, entendeu? E volta cansado, e tem um jogador que vem de lesão. Tem muita coisa ao redor disso, tem muita coisa, né? que pode interferir sim. naquele dia do jogo para poder favorecer ou dificultar o desempenho de um dos times. Então, não tem vida fácil. Por enquanto, o Goiás está de camarote, vendo o duelo desses dois times, mas ele vai ficar pelo caminho, né? Ou o Vila ou o Atlético. Ele passando pela Anapolina... Não tem jeito, né? Isso Goiás, é fato. O Goiás passando pela Anapolina, ele vai ter vida difícil. Gente, eu ia com um tema polêmico agora, mas agora é momento bom, momento calmo, momento gostoso. Então, quando voltar o segundo bloco, fiquem ligadinhos que tem tema polêmico. Mas enquanto isso, vamos relaxar com um cafezinho. Vem cá. Opa, vamos nessa, Amanda. Vamos trazer o nosso café. Gostoso Vaz Café. Esse é o momento mais saboroso do programa. O momento Vaz Café, o sabor da emoção. E hoje vai para casa, vai para o Cristiano Aparecido Batista Pereira, vai para o nosso Robertinho, para o Fred, que está nos visitando, o Matheus, para todo o time da casa, um Vaz Café bem caseiro hoje. Vamos tomar todos juntos aqui. É bom trabalhar nessa casa, estar com esses companheiros. Então, um grande abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Atrás das câmeras, Exatamente. Então, vocês são merecedores. Um grande abraço. E o Vaz Café está servido. Podem tomar. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É um sabor que conquistou o mundo inteiro. Com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vaz Café. Vaz Café, por favor, quero mais. É o café com gosto de Goiás. Vaz Café, o sabor da emoção. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. E imprime ao seu cliente muita confiabilidade. Aqui você encontra móveis sofisticados para o seu escritório e para o seu lar. Design, conforto, qualidade, cada detalhe. Entregamos em Goiânia e região com frete grátis e a montagem também é por nossa conta. O seu ambiente merece esse padrão. 982289000, vire fã, @Shopping do Escritório no Instagram. 982289000. Seja bem-vindo
ao CR Hotel Bueno, o seu espaço de conforto e praticidade em Goiânia. Aqui, cada detalhe foi pensado para receber você. Quartos modernos e aconchegantes, equipados para tornar sua estadia ainda mais especial. Localizado no coração do bairro Bueno, você fica perto de tudo o que precisa, seja para trabalho ou lazer, além de um clima único e cheio de história. Reserve agora e viva essa experiência. Voltamos e hoje é impossível falar de futebol sem citar o que aconteceu com Vinícius Júnior na partida. Gente, atos de racismo são totalmente intoleráveis dentro do futebol. Afinal de contas, nas 4 linhas, a gente tem amor, a gente tem esporte, a gente tem regras. E o racismo não cabe e não combina com esse esporte. Eu quero falar um pouquinho com essas duas feras do futebol que com certeza também repudiam todas as vezes que Vini Júnior veio a público, colocou essa pauta explícita. Gente, racismo nem dentro do futebol, nem fora do futebol é tolerado, mas a gente quer falar ali, nas 4 linhas, Lopes, o que você vê, o que você sentiu? Você como ser humano, como um homem de família, que tem ali seus princípios, que tem ali o seu amor ao próximo. O que você sentiu vendo aquilo? Revolta, muita revolta. É lamentável que um continente europeu, onde você fala o berço da cultura, onde o mundo transpira conhecimento, sabedoria, e ainda tem esse tipo de coisa, racismo, né, dentro do futebol, dentro do esporte que cabe todas as etnias, todas as raças. Né? O maior jogador da história do planeta, de todos os tempos, era negro, o Pelé, o Rei Pelé. Então, assim, não cabe isso. Tudo nasceu ontem no jogo Benfica e Real Madrid, do que a gente está falando. O Vinícius Júnior fez um golaço, que é isso que é esporte. E ele foi comemorar, né? Ele foi comemorar com a dancinha, que é tradicional dele. E aí ele não sabia que era do lado das organizadas do Benfica. E aí houve aquele repúdio, os jogadores que deveriam abraçar o Vinícius do Benfica, aceitar, porque a cor negra está em todos os times de futebol, não tem essa separação de cor, de raça, tem de talento, e talento o Vinícius Júnior mostrou. Então é lamentável. A FIFA, eu reconheço que a FIFA tem apertado o cerco. Eu acho que os governos que estão demorando a tomar medidas mais duras, mais drástica, de eliminar, de botar na cadeia, de eliminar torcedores de irem para o estádio de futebol que cometem ato de racismo. Eu acho que os governos estão faltando, mas a FIFA tem tomado providência, tanto é que o protocolo da FIFA foi aberto ontem, né, uns 10 minutos, o jogo parou durante 10 minutos, e aí, graças a Deus que as ofensas cessaram e o jogo pôde continuar. Mas eu senti, assim, realmente muita dor, muita revolta, de ver mais uma vez esse ato de racismo. Samurai? Samurai, o mais incrível é que o Mourinho passou pano e falou que não, que a culpa foi do Vini Júnior. Como que você vê isso? Então, eu acho que ele foi infeliz, porque ele deveria não ter passado pano, entendido toda a situação. Eu repudio também, a gente repudia também todo tipo de movimento, de atitude, que tenta denegrir um ser humano por outro ser humano. E eu sinto-me orgulhoso pelo Vinícius Júnior. Por quê? Ele é muito corajoso. Ele é muito corajoso. Ele está levantando uma bandeira que muitos deveriam levantar. E se calam, né? E por questões políticas deles, ficam escondidos. Exatamente. Ali quietinho, na neutralidade. Portugal não deveria esquecer, o Lopes falou do Pelé, que o seu maior ídolo também era negro, que era o Eusébio, lembra? Sim. Que também era negro. Angolano, era português angolano. Pois era negro, cor negra. Então, mas eu estou muito orgulhoso do Vinícius Júnior. Por quê? Ele é corajoso, é um brasileiro, levantando essa bandeira, que eu penso que se outros jogadores que têm a cor escura também batalharem, vai ter um resultado muito melhor em nível mundial. Pessoal, você aí do outro lado da telinha, eu quero finalizar dizendo o seguinte.
todos nós, no nosso sangue, corre sangue afrodescendente, português. É uma mistura, não existe mais raça única, essa coisa não existe. Às vezes sua corzinha é aqui branquinha, mas ali no seu DNA, você tem DNA de todas as etnias possíveis. Hoje em dia, a miscigenação é enorme. Então, assim, não existe, tá? E não existe ninguém melhor do que ninguém, principalmente por conta disso aqui, ó, da cor. Sabe o que se torna um ser humano melhor que o outro? Aqui, o coração, tá? Eu fecho dessa forma. E Capital Esporte está junto, né, meninos, com o Vini Júnior apoiando essa causa. É também nossa, né, Lopes? Sim, é nossa. A Federação Goiana de Futebol também desenvolve campanhas nesse sentido, repudiando a CBF. Então, as entidades do desporto até que estão fazendo muito. A nossa Conmebol ainda é omissa em relação a isso. Ela é muito omissa. Mas as outras entidades do futebol já têm feito um trabalho muito bom, inclusive a FIFA tomando medidas drásticas em relação àqueles que cometem atos de racismo. Vamos falar de coisa boa? Bora! Não é tão boa, não, mas é melhor que isso, graças a Deus. O técnico, né, Humberto Louser, vai ter uma conversa aí com o goleiro Ayrton. Vocês estão sabendo disso? Pois é, e tá na minha matéria? Tá na sua matéria, no ar, depois a gente vai conversar. O Vila Nova se classificou para a semifinal em segundo lugar com 22 pontos dos 30 possíveis, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 22 gols, sofreu 10, tem um saldo positivo de 12. O aproveitamento é de 73,3%. No último jogo contra o Anápolis, o Vila Nova deixou escapar a chance de assumir a liderança geral da competição. Por isso, o adversário da semifinal é o Atlético. Caso terminasse em primeiro, enfrentaria a Napolina. A primeira partida da semifinal contra o Atlético será domingo às 17 horas no estádio Antônio Ascioli. O técnico Humberto Louser não vê prejuízo no fato de enfrentar o Atlético e não a Napolina. Nada. Qual é a garantia que a gente tinha que a gente ia lá em Anápolis e ia vencer o Napolina e ia para a final? Nenhuma. A Napolina chega com mérito, fez um grande jogo contra nós aqui no Oba, então é uma equipe que vem crescendo também. As 4 equipes que chegaram, chega por mérito, chega por capacidade, por qualidade, e agora cabe a nós escolher a melhor estratégia, trabalhar bastante para fazer 2 bons jogos e conseguir o nosso objetivo. Em pelo menos 5 dos 10 gols sofridos pelo Vila, o goleiro Ayrton foi questionado. Louser admite conversar com o jogador. Como eu sempre faço, você já me acompanha de outros trabalhos, sabe como que eu sou, eu vou proteger meus atletas aqui, certa cobrança interna ela existe, não só com o Ayrton, mas com todos, como eu falei, amanhã nós estaremos fazendo essas cobranças porque a gente sabe que nós ficamos devendo como um todo. Então olhar o todo, olhar as partes, olhar individualmente, setor, para que a gente possa ter um coletivo forte. É isso que nós vamos fazer. A preocupação nossa nesse momento é isso. Nós vamos nos ocupar nesses ajustes que teremos que fazer. Então o pré a gente tira, se ocupar naquilo que a gente precisa, atacar para poder ter um nível melhor de apresentação nessas 2 partidas que teremos contra o Atlético. Eu quero fazer só um adendo, já que a gente está falando do Vila. Hoje eu compartilhei uma postagem sobre a questão do Vini Júnior. E eu quero parabenizar o Maranhão, o William Maranhão, que foi um dos primeiros que foi lá, curtiu e deu apoio a essa causa tão nobre, né? Já que a gente está falando do Vila aqui, não é uma coisa tão boa, mas eu quero parabenizar o William Maranhão, que foi lá, curtiu e deixou seu apoio à questão, né, do Vini Júnior. O Vila é um time muito popular, né? E o grande ídolo da história do Vila Nova também, por coincidência, é negro. Guilherme, grande Guilherme de Souza, que foi meu companheiro na assessoria lá da SEASA. Então, um grande abraço para o Guilherme. E o Guilherme representa muito bem essa colônia vilanovense. É um negro que veio de Minas Gerais e que honrou essa camisa do Vila por muito tempo. Então, ao Guilherme, eu saúdo a todos. E sobre a matéria do Vila Nova, o Louser vai usar todas as ferramentas que tem para corrigir tudo que tem, inclusive o goleiro Ayrton. Você viu o tanto de falhas que ele teve, Samurai? Dos 10 gols, pelo menos 5 ele falhou. É muito, né? É muito. E aí, Lopes, tudo bem, essa expressão, eu vou proteger meu elenco. Cuidado! Proteger centroavante que erra gol e goleiro que falha, o emprego seu vai junto com eles. Então, se tem a oportunidade, se você vê coerência que está na hora de trocar, quem está lá no banco passou também confiança, se for preciso,
troque. Porque se voltar a falhar, vão cobrar de você. Por que não trocou o goleiro? Então, é sinuca de bico que fala, né? Sinuca de bico. É uma sinuca de bico, porque se ele trocar e o outro falhar também, é ruim para ele. Agora, o Louser... Se bem que tem sinuca de bico pro... E ele tem muita opção, porque assim, o que eu percebo é que a opção dele tá escassa. A opção é trazer o Raul de volta. Porque os que estão lá no banco, a gente não confia também, Exatamente. Não, Amanda, eu vi o Lopes e o Leal batendo palmo pra esse Ayrton. Gente, eu não conheço esse Ayrton. Você lembra? Lembro. Eu fiquei quietinho assim, gente, esse Ayrton aqui eu não sei. Eu falei bem e falei mal dele. Eu falei bem contra o Goiás na vitória do 1x0 lá contra o Novo Horizontino. Ele pegou cada bola, mas impressionante. Talvez ele tenha arrumado emprego no Vila Nova por causa disso. Jogou bem contra o Goiás. Contra o América, ele levou um piruzaço. Mas tinha jogado bem o jogo e depois levou o peru. Foi. Mas aí o Leal falou assim, não, o gol é o Ayrton, né? Eu fiquei assim, pensei, cara, eu não conheço esse cara, não vou falar nada. Aí eu fiquei quietinho. Mas ele tem um jeito, ainda pode se recuperar, ainda entendo isso. Você acha que ainda tem salvação? Tem. Não, o futuro eu não sei. Mas eu imagino que ele tem chances de se recuperar. Mas até agora, se tivesse, Amanda, estão falando goleiro, do meu ponto aqui que não tem, não. Mas porque tá falando com o coração, entendeu? Se o House tivesse no elenco, já tinha entrado. Ah, certeza. É porque o reserva dele também não aspira confiança. O Vila jogou todas as fichas no Ayrton. E agora ficou sem opção, né? Tá desse jeito. Você concorda? Sim, eu acho que se o House estivesse aqui, já estava titular absoluto com o pé nas costas. Porque o Ayrton realmente está deixando a desejar. E o mais difícil é que para se recuperar, para dar a volta por cima, porque daqui a pouco ele se torna o grande responsável pela classificação do Vila Nova para a final. Mas precisa ter personalidade. Se não tiver personalidade, no gol com essa pressão, cada vez mais ele vai afundando. Se não tiver personalidade, agora tendo personalidade, daqui a pouco ele vira um monstro aí e salva o Vila aí para levar para a final. Vamos lá, vamos de galera um pouquinho? A galera tá aqui participando, querendo falar com a gente. O Pedro mandou mensagem aqui, ó. Boa tarde a todos. No meu ponto de vista, o Vini Júnior provoca a torcida adversária. Tem que evitar isso. É minha opinião. Samurai, você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, uma coisa é provocar a torcida. Mas o acontecimento, Lopes, aconteceu dentro de campo por um atleta argentino que joga no Benfica. Não é isso? O Preciani. Então, nós temos que separar as coisas. Né? Tem jogador que realmente provoca, igual aconteceu... Acho que o Diego do Santos comemorou em cima do símbolo do São Paulo. Foi o Diego. Realmente é uma provocação. Mas o que aconteceu dentro de campo foi um crime de racismo. Então, é bem diferente essa situação. Amanda, deixa eu te mandar. Você manda muito abraço aí pra galera. Sim. Agora tenho te mandando um abraço aqui direto de Florianópolis, em Santa Catarina. Legal. Meu amigo Silva Filho. Ele é militar aposentado, professor, é um grande amigo, é um consumidor de Vasco Café. Ele está te mandando, ele falou assim, essa menina chamou de menina. Oh, que bom. Essa menina é fera. E o Silvano Barros Alfaiate também está mandando um abraço. O Paulo Vale. Paulo... cheio de mensagem. Tá mandando um abraço também? Eu quero mandar um abraço para vocês aí do outro lado da telinha. Muito obrigado por estar nos acompanhando, não, Samurai? Não, e outra coisa, abre o olho, Léo, abre o olho. Aí olha que hoje ela não veio de vestido, hein? Porque se ela tivesse vindo de vestido, aí pra estamparia que seria diferente. Eu quase vim de vestido, mas deu tempo de colocar o uniformezinho aí ao invés de chamar de menina, ia chamar essa musa aí, é muito boa de ser. Meu Deus. E ó, eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando e gostando. Pode mandar feedback, eu amo feedback. Um abraço para vocês do outro lado da telinha. Tem mensagem aqui do Carlos falando o seguinte. Não vi o jogo, entretanto, observo o Vini Júnior há algum tempo. O Vini Júnior sofre ataques de racismo porque ele é provocativo. Gente, Samurai, essa eu vou dar a entrada aqui. Não existe, Samurai, vê se você concorda comigo. Você ser racista porque o outro é provocativo, a balança não dá igual. Você concorda comigo? Não é justificativo. Não é justificativo. Esse argumento aí não é válido. Não existe isso. Não existe. E comemorar um gol é o melhor momento do jogador. É ali quando ele extravasa e que o trabalho dele é o carimbo. Você está fazendo um bom trabalho.
Então, assim, o jogador quer extravasar. E ele é carioca, aquela dancinha dele é do Ronaldinho carioca. Gaúcho fazia isso. Fazia. Ronaldinho então, Gaúcho nós fazia vamos... É uma geração tanto de mimimi, que então o jogador vai parar de comemorar o gol porque o outro se sente ofendido com a comemoração? Eu penso Não assim, existe isso. se ele tivesse cuspido na bandeira do Benfica, chutado alguma coisa que tem a ver com o símbolo do Benfica... Já não justificaria, mas a gente ainda daria, como se diz, né? Mas o que aconteceu dentro de campo não justifica. Jamais. Né? Foi e por um colega jogador. de trabalho fazer isso, que tá ali na mesma... E eu vou ser sincero, você acha que ali também não tem um sangue negro correndo na veia do que xingou? Lógico que tem, gente. Hoje em dia, o Lopes falou, a miscigenação é enorme. E mesmo que não tivesse, o respeito ao próximo é critério básico para boa convivência e para alguém que tá jogando futebol, né, não, Samurai? Com certeza. A gente imagina e torce para que não aconteça mais. Finalizando. Tinha um companheiro aqui perguntando sobre os outros goleiros do Vila Nova para saber quem entraria no lugar do Ayrton, ainda voltando àquele tema, Amanda. Sim. É o Dalberson, ele que ficou no banco no último jogo, e o Gabriel Átila. Gabriel Átila, que veio do Atlético Mineiro. Então são Gabriel Átila e Dalberson. Eu não conheço nenhum dos dois, então eu não posso recomendar. Mas e continuar com o Ayrton? Dá para continuar? Não dá também não. O Vila vai ter que fazer alguma coisa. Mais um para a gente continuar aqui o programa. O J. Luiz mandou um texto enorme, eu vou ler um pedacinho aqui. Boa tarde, amigos do Capital Esporte. Hoje eu gostaria muito de dizer da minha alegria ao ver o meu Mengão classificado na primeira fase do Carioca. Do confronto, o meu time Dragão e o Tigrão. Dragão e Tigrão. Mas ao invés disso, ele gostaria de falar sobre isso, mas ao invés disso, veio manifestar o meu repúdio e a minha indignação ao ver Vinícius Júnior mais uma vez sendo vítima de racismo. Até quando o Real Madrid vai permitir que continue acontecendo? Aposto que se fosse com outros jogadores, a postura do Real Madrid seria outra. Ontem, quando o árbitro sinalizou com um gesto de racismo, a polícia já tinha que entrar e dar um jeito, a FIFA dá um jeito. Você concorda com isso, Lopes? Concordo com o J. Luiz, um grande abraço para o J. Luiz, escreve muito bem, é um grande cristão. Muito bem. Gente boa, gente fina. Atleticano doente do Mengão também, é seu parceiro de Mengão. Seu parceiro de Mengão. Eu acho que o protocolo da FIFA poderia ter se estendido mais e o jogador prestiano deveria pagar a conta. Eu acho que pelo menos ele deveria pagar essa conta, porque fora do campo é mais difícil, porque muita gente, é um coletivo, aí era o governo de Portugal que deveria tomar providência, a Prefeitura de Lisboa, enfim, o conjunto, os órgãos governamentais de Portugal é que deveriam tomar providência. Agora, dentro do campo, era o protocolo FIFA e aí o jogador, o delegado do jogo deveria chamar a segurança dentro do gramado para dar a voz de prisão para o Prestiani. E teve um depoimento depois do Kylian Mbappé, eu até mandei no grupo, onde ele presenciou, ele serve de testemunha. Ele falou que realmente aconteceu, que não foi por uma vez, foi por 4 vezes. E aí, parabenizo também o Mbappé. Exatamente, porque ele se expôs, o que eu ia falar. Ele se expôs naquela situação, comprou né? a briga de colocar o jogador quis se livrar do crime que cometeu, só que cometeu outro crime. Ele disse que não chamou ele de negro, né, de preto, de macaco, teria chamado ele de viado. Que também é crime? De bicha, né? Não, mas o Mbappé disse que foi de mas mono, não foi, não. Né? Foi, sim. Essa teoria dele caiu por terra, porque teve testemunha, né? Que falou que não, que por 4 vezes sim foi macaco o que ele não defendeu. bicha, né? Mas mesmo que fosse bicho ou viado, também é crime, né? Vamos lá, agora é a hora daquela de freios. Se você tá com problema no seu veículo, no seu caminhão, o que a gente chama, Lopes? De Freios, peças e serviços para você rodar com segurança pelo Brasil. Os freios do seu caminhão, da sua carreta, precisam estar 100%. Na De Freios, peças e serviços, é a sua loja de confiança. Lá tem reparos rápidos e eficientes com peças originais e com garantia. Na De Freios, peças e serviços, o seu veículo está em boas mãos. São 2 lojas em Goiânia, uma na Rua Anchieta, setor rodoviário, e outra na BR-153, Vila Moraes. Falei da De Freios para você rodar com segurança pelo Brasil. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria,
com mais de 5.000 produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e o WhatsApp 99232-7571. Quem vacilou, dançou, é bem assim. Pode chamar juiz, amigo, advogado. Nem o contato salva sua carteira do fim. Vendi, não transferi. Quem vacilou, dançou, é bem assim. Neste carnaval, a balada responsável atuará com reforços. Curta com responsabilidade e esteja em dia com seus deveres no trânsito. Se beber, não dirija. E se vender o carro, transfira. Senão já sabe, né? Vacilou, dançou. Detran e Governo de Goiás. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62-3088-3131. Imagine ter uma variedade incrível de mudas frutíferas ao seu alcance. Nossas mudas estão prontas para você. E sabe o que é ainda melhor? Muitas delas já estão produzindo frutas deliciosas. Não perca tempo. Chame agora mesmo no WhatsApp em 62 983 37 67 43. Faça seu orçamento hoje mesmo. Viveiro Cooper Mudas. Cultive essa ideia. E transforme seu sonho em realidade agora. Já vamos voltar com Mariana Tolentino contando para vocês que o Goiás tem boas recordações de confronto com a Anapolina, viu? Na tela. O Goiás vai enfrentar a Anapolina nas semifinais do Campeonato Goiano. A adversária do Verdão conquistou o título de campeã do interior ao se garantir entre os 4 melhores do torneio, além da vaga à Série D. Neste confronto, o retrospecto é amplamente favorável ao time esmeraldino. De acordo com o site Futebol de Goiás, Goiás e Anapolina possuem 151 embates. Sendo assim, são 87 vitórias do Verdão, apenas 28 da Chata e 36 empates. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a Anapolina venceu apenas uma vez e foi em um confronto de semifinal, no ano de 2018. Inclusive, esse foi o último ano em que o Goiás conquistou o título do Campeonato Goiano. No segundo jogo da semifinal contra a Anapolina, o time esmeraldino repetiu o placar de 2-1 e garantiu a vaga na final nos pênaltis. Na atual edição, os dois times se enfrentaram pela 5ª rodada e o Goiás venceu por 2-0. Vale lembrar que de 2021 a 2025, a Anapolina participou da 2ª divisão do Campeonato Goiano, ou seja, não houve confronto entre as equipes. E falando de mata-mata, ao todo foram 10 confrontos além do de 2018. 2 em 2000, com a semifinal do segundo turno do Goiano, no qual na primeira rodada houve um empate por 2-2 e no segundo jogo vitória esmeraldina por 2-1. Em 1983, com 4 partidas, as 2 da final do primeiro turno e mais 2 da final do segundo turno. E por fim, a grande polêmica entre as equipes. Em 1981, a final do Goianão foi entre Goiás e Anapolina, com a disputa de 3 partidas no Serra Dourada. O Verdão tinha campanha inferior e, por isso, precisava ganhar pelo menos uma das partidas e, claro, não perder nenhuma. Já a Rubra, se ganhasse um dos jogos ou empatasse todos os 3, ficaria com o título. E isso aconteceu. Empate nos 3. Porém, no segundo jogo, o atacante da Anapolina, Osmar Lima, foi escalado de forma irregular. O Goiás entrou com recurso que foi aceito pelo tribunal, conquistando assim a pontuação necessária para ficar com o título do campeonato. Até hoje,
a Anapolina contesta o episódio. Em 2026, a história pode ser outra. O primeiro jogo vai ser no sábado, dia 21, no Jonas Duarte. O Goiás decide em casa, no Eli Pinheiro, no dia 21. O Goiás... Muito boa matéria, Mariana. Estávamos conversando aqui no off. Muito boa matéria, não, Samurai? Samurai, e aí? A história pesa ou não? Pesa. Dizer que eu fiquei emocionado aqui de ver o gol do Sávio em 81. Eu assisti esse jogo, era criança e assisti esse jogo. A história pesa, a camisa pesa, mas o que vai pesar mais, Amanda, é a diferença técnica entre o elenco do Goiás e o elenco da Anapolina, que tem ali pelo menos 6 jogadores bons, mas o Goiás, ele hoje... Eu não vou exagerar igual o Lopes disse que é um futebol envolvente, mas é um futebol bonito de se ver, que está dando certo e que o Goiás é favorito para jogar lá, vencer e aqui também em Goiânia e passar para a final. E aí, Lopes, para você, a história pesa ou você acha que não? São outros jogadores, outra equipe, outro técnico, vida que segue, pode surpreender. Parabéns para Mariana, um resgate da história, né, trazendo aí à tona parte desses 151 jogos entre Goiás e Anapolina, com vitórias do Goiás, né? O Goiás tem o maior número de vitórias, até o número de empates que se somariam ao Goiás, a favor do Goiás, o número é maior do que o número de vitórias da Anapolina, são 28. É massacrante. Então, é uma diferença muito grande. Aliás, o Goiás tem diferença a seu favor contra todo o time goiano, todos. Só que o Atlético vem colhendo, vem diminuindo essa diferença. Do Vila é uma diferença grande mais, o Vila diminuiu bastante, mas ela ainda continua grande. Então, assim, é uma vantagem que o Goiás também tem contra a Anapolina. Sobre o confronto, o Samurai foi muito feliz, a história conta. Aliás, sobre esse título de 81, Amanda, é bom dizer que a Anapolina chora até hoje. Osmar Lima jogou sem contrato não pode. E aí foi descoberta essa falha da Anapolina e o Goiás recuperou o título que ele não ganhou em campo. Foram 3 jogos, 3 empates, eu nunca vi um regulamento desse. 3 jogos na final. Hoje, às vezes, você joga uma partida, decide o título. Aí foram 3 jogos. Vai ser jogo de basquete dos Estados Unidos, né? Playoff. 3 jogos. E aí a Anapolina, o Goiás ficou com o título. Agora, sobre esse confronto aí, o Goiás é melhor, joga melhor. O jogo lá de Anápolis pode ser complicado. A Anapolina, se quiser sobreviver, vir para Goiânia com chance ainda de chegar na final, terá que fazer um grande jogo em Anápolis e bater o Goiás lá, porque senão, se deixar a decisão vir frouxa para Goiânia, com um empate lá ou com a derrota, aí tchau. Mas o Goiás é favorito porque é melhor, tem um elenco melhor e joga o melhor futebol do que a Anapolina. Olha isso. E a questão, deixa eu te fazer uma pergunta, que é outra pergunta que está ali muito nos grupos sobre esse confronto. O presidente da Anapolina já se manifestou dizendo que está muito feliz e empolgado com o que a Anapolina vem mostrando. E ele está confiante nesse confronto. A equipe técnica está confiante nesse confronto. O que você acha que leva a tanta confiança? São os resultados passados? São um time montado? Ou é realmente força de vontade que eles estão mostrando para vir para cima do Goiás? É o Fernando? Exatamente. Fernando, parabéns pelo trabalho. O trabalho é muito bom. A Anapolina já ganhou um monte de coisa. Já é campeã do interior, já ganhou uma vaga na Copa do Brasil, já ganhou uma vaga na Série D do ano que vem. Então, já são 3 conquistas com uma classificação só. Então, ao avançar para a semifinal, a Anapolina já ganhou tudo isso. O trabalho da SAF é bom. Essa Anapolina é uma equipe SAF. Então, faz um trabalho bom. Os resultados estão vindo, os frutos estão sendo colhidos. Parabéns por isso. Agora, eu penso que é isso, assim. O dever já está cumprido. Se passar pelo Goiás, aí é lucro. Aí é o upgrade, é o extra. Então, eu acho que é por isso que eles estão contentes, porque já colheram muitos frutos já do trabalho. Samurai, tem chance de ter zebra ou você acha que praticamente... Lógico, tem chance sim, porque a empolgação é grande e outro detalhe importante também, a questão, a Anapolina estava na 2ª divisão, então um time que está voltando para a primeira, eu vejo que o Anápolis e a Anapolina amadureceram em termos de gestão e hoje representam muito bem
o estado de Goiás. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com muito mais. Quando você escolhe Alumínios MS, escolhe durabilidade, estilo e qualidade. Descubra mais sobre nossos produtos e transforme sua cozinha. Rua 40, número 224, Setor Santos Dumont. Fale com um dos nossos atendentes, 62 984 34 77 69. Nossos preços são acessíveis porque somos fabricantes. Alumínios MS, o alumínio que toda dona de casa conhece. Distribuidora de frutas Santo Antônio, referência na distribuição de bananas. Trabalhamos com todas as variedades de bananas. Equipe qualificada. Oferecemos qualidade e muita tradição no mercado. Distribuidora de frutas Santo Antônio, a mais completa. Seja bem-vindo ao CR Hotel Bueno, o seu espaço de conforto e praticidade em Goiânia. Aqui, cada detalhe foi pensado para receber você. Quartos modernos e aconchegantes, equipados para tornar sua estadia ainda mais especial. Localizado no coração do bairro Bueno, você fica perto de tudo o que precisa, seja para trabalho ou lazer, além de um clima único e cheio de história. Reserve agora e viva essa experiência. E nós voltamos nesse bloco com cartela. Vamos começar com a Copa do Brasil 2026 na telinha pra gente. Muitos jogos, Gama do DF e Monte Roraima. Quem leva, Samurai? Desse confronto, Lopes, sai o adversário do Goiás, certo? Sim, eu acho que vai ser o Gama. Também acho e torço. A distância, mano, é muito longe, né? Roraima é muito longe. Roraima e voltar, o Goiás realmente. É melhor, né? Agora, engraçado, o Gama vai jogar em casa e jogará em casa de novo, né? 2 fases, porque se ele passa hoje do Monte Roraima, ele vai enfrentar o Goiás de novo no Gama. É bom pra O ele. que favorece... quem joga em casa sempre tem uma vantagem, né? Exatamente. E o Lopes já disse, né? O Gama tá invicto na temporada. Olha isso, então vai ser difícil. Goiás vai ter que ralar. Vamos lá, Primavera do Mato Grosso, Bragantino, Paraná, quem leva? Do Pará. Pará, desculpa, falei Paraná. Eu não conheço não, Lopes. Esse Primavera foi o campeão, ele tá aí porque foi o campeão mato-grossense, né? Ele desbancou lá o Cuiabá. Então, assim, deve ter sofrido muitas mudanças, mas eu vou apostar no Primavera. Você sabia que lá tinha um time que era Juventude? Lá, de Primavera. Juventude Primavera. Verdade. Lembra. E agora assumiu o nome da própria cidade. É uma cidade bacana, bem organizada, planejada. Já foi lá, Lopes? Já fui 2 vezes. Olha que legal. Primavera do Leste. Primavera do Leste. É uma cidade jovem que está muito evoluída. Só que o Bragantino do Pará. Nós sabemos que o Pará hoje, o Remo e o Paysandu são 2 times competitivos. Exatamente. De repente, esse Bragantino é um time também ali, ó. Vai puxar ali um pouquinho Mas eu vou de Primavera mesmo. Eu vou de Bragantino. E é o adversário do Vila, né? Eu fiquei... do Atlético. Esse eu confesso que eu vou ficar curiosa em acompanhar para saber quem O vencedor vai pegar o nosso Atlético. Isso, pega o Atlético. Isso. Vasco, do Acre, e Velo Clube. É da onde, Velo Clube? De Rio Claro, São Paulo. São Paulo. Aí eu vou de Velo Clube. O Velo Clube, ele foi rebaixado, acabou de ser rebaixado do Campeonato Paulista. Ele tomou o último jogo, ele precisava de ganhar do Santos, ele tomou de 6. Meu Deus. 6-0, mas mesmo assim, eu acho que vai o Velo Clube. Gabigol fez o gol, viu? Seu ídolo, Gabigol fez 3. 2. Foi 2 só? 2 e 1 assistência. É verdade. Não, é ex. O Velo Clube, ele teve um jogo que ele jogou contra um time grande, que ele jogou bem pra caramba, sabe? E por esse jogo eu vou de Velo Clube. E esse vai ser o adversário do Vila Nova, né? Desse Acre do Rio. Vamos agora de Libertadores, fase inicial, cartela com os jogos de hoje, do Bahia e do Botafogo. Então, me ajuda a ler esse nome. O'Higgins. Interessante esse nome. E Bahia é diferente, né? É um time Você sabe a essência de onde veio o nome? Não sei a origem, mas ele é chileno, é um time chileno. É chileno, né? Depois eu vou dar uma olhada. Tem a ver com o tribo, alguma coisa com o tribo lá, né? Sei lá.
Nome diferente, difícil de falar pra gente aqui, né? Como não é a nossa língua Difícil mãe. até pro Bahia, que ele não conhece a cidade, não conhece o time. E torcer pro que é nosso, né não? Eu vou de Bahia. Bahia, Lopes? Eu vou de Bahia. Então tá bom. Nacional Potosí. Da Bolívia. Potosí. Potosí mesmo, tem um acento não. É Potosí. Agora que eu vi que é um time sabe boliviano, a altitude? Bolívia eu entendo, morei lá há muitos anos. Potosí. Potosí, exatamente. Sabe qual que é a altitude lá em Potosí? É. Quase 4.000, né? É fora do normal. Eu falo porque eu morei perto de Cárceres, no Mato Grosso, não era tão longe, Santa Cruz de La Serra, e eu vou dizer que para andar, para nós que somos réis mortais aqui do Brasil, lá na Bolívia, a altitude deixa você cansado de ser andado aqui na esquina. É uma coisa fora O Botafogo do normal. mandou 10 jogadores mais antecipadamente para viver essa intertemporada. Exato, e fez bem, fez muito bem. Vamos lá, Barcelona e Argentinos Júniors. Isso aí tá pegando só carona. Na verdade, aí não tem interesse pro brasileiro, não, mas eu vou de Barcelona, do Equador. Eu também vou de Barcelona e lá eu vou palpitar. Eu vou de empate, viu, Amanda? Vai de empate? Entre Nacional de Potosí e Botafogo. Nossa última tabelinha de hoje, Goianão 2026, cartela com jogo de volta de hoje, Aparecidense e Centro-Oeste. O primeiro jogo deu 4-2 pro Centro-Oeste, né? Aparecidense com problemas administrativos e financeiros terríveis, né? Tem problema sério, então eu vou de Centro-Oeste. Eu também vou de Centro-Oeste. Centro-Oeste, sem muito, sem mais. Porque, infelizmente, a Cidinha acho que vai cair. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a você do outro lado da telinha que esteve nos acompanhando, assistindo. Mandar um abraço para você que interagiu, mandou mensagem. Hoje eu não consegui ler sua mensagem. Amanhã, com certeza, mande, interage, que a gente vai estar lendo com o maior carinho do mundo. Só Tem um algum recado adendo, rápido. Lopes? Só um adendo aqui do Sim. O'Higgins. A origem é de Bernardo O'Higgins, um dos líderes da independência do Chile. Então é uma homenagem ao senhor Bernardo O'Higgins, que foi um dos fundadores do Chile. Que bacana. Da Isso, libertação eu amo do Chile. estudar a história dos nomes dos times. Eu acho muito interessante isso, que a gente aprende um pouquinho mais sobre o time Mas e aí, sua região. esse sobrenome deve ter vindo da Espanha, talvez. O Bernardo O'Higgins pode ser, né? E aí, lá na Espanha, deve ter uma origem diferente. sempre Desse sobrenome assim, também, né? sempre assim. Quem mandou foi o Samurai. Cristiano e a gente agradece muito, viu, Cristiano? por nos muito ajudar. obrigada. Inclusive, eu quero mandar um abraço, porque o nosso programa hoje só aconteceu por conta dessas ferinhas que estão por trás da câmera. Um abraço para o Rafael Ferro, Robert, Cristiano, Fred, Mateuzinho, Carol e Poliana. Por conta de vocês, o nosso Capital Esporte acontece. Obrigada, Samurai. Um abraço. Amanhã eu tô de volta, hein? Lopes. Nós estaremos de volta, né, Amanda? Compromisso no ar. A Amanda também estará de volta amanhã apresentando. Aliás, de hoje até segunda-feira, a Amanda na apresentação do nosso Capital Esporte. Um abraço, boa tarde a todos. É uma responsa enorme, mas um prazer maior ainda. Obrigada, Leal. Fica bom logo, boa viagem, bye bye, até amanhã. Capital Esporte.